pointer and have the Okay. forward and reverse in here. Which one's forward? That one. Okay. That one. Okay. Bom dia. Bom dia. E é só isto que eu sei dizer em português. Também sei dizer obrigado. Muito obrigado, eu sou o Phil Arco. Eu tive a honra de estar presente aqui o ano passado também e estou muito feliz por poder estar aqui este ano, porque sei que a conferência o ano passado foi um sucesso tremendo. Eu acho que esta deste ano vai ainda ter mais sucesso. Gostaria de agradecer ao Ministro da Agricultura e ao Ministro do Ambiente e a provadora do animal para que este seminário fosse possível. A Laurentina é a trabalhadora em equipa por excelência e eu chamo este programa como parcerias das pessoas que protegem animais. Eu gosto de pensar que toda a gente nesta sala quer proteger animais e pessoas. A única forma de o fazer é através de trabalho em equipa, de parcerias, de cooperação entre agências, manter o público envolvido e legislação para tornar as leis, para fazerem leis para que isto aconteça. E o que isto faz, e podem ver no slide, é que vai unir os pontinhos, não é? O abuso animal, o abuso de maus tratos a crianças, abuso dos idosos e a violência doméstica, e ligando todos estes pontinhos nós podemos fazer muito mais progresso. Portanto, eu vou falar sobre o seguinte hoje. Portanto, vou falar-vos qual é a ligação entre estas coisas, como é que são as respostas nos Estados Unidos, mas não se trata apenas dos Estados Unidos, nós vamos ouvir falar da Espanha, da Holanda, da Grã-Bretanha, do Reino Unido, de todo o mundo, e é um assunto muito entusiasmante. Também como utilizar o abuso animal, portanto o link abuso animal e violência interpessoal para falarmos dos desafios no cumprimento e em processar os casos de crueldade de animais, as respostas legislativas ao link e como é que nós estamos a fazer com que isto aconteça. Portanto, nós fizemos muito progresso num período curto de tempo, graças a este programa de link. Portanto, o que é o de link? Como eu disse, o link liga os pontinhos, porque há várias formas de violência familiar. Portanto, há maus tratos às crianças, abuso infantil, abuso animal, abuso aos idosos e violência doméstica. Mas o abuso animal tem estado sempre na periferia, aqui, na margem, porque as forças de aplicação da lei, as agências, os legisladores a todos os níveis pensam sempre que é só o animal. As pessoas são mais importantes que os animais. E, portanto, a comunidade da proteção do animal tem sido sempre excluída de pensar nos animais como parte da família, mas tal como o Ministro acabou de dizer, 85%, penso eu que ele disse, 85% dos agregados familiares portugueses consideram os seus animais domésticos como fazendo parte da sua família. E isto acontece na grande maioria dos países do mundo. Os três setores humanos só recentemente é que se juntaram. Foi só nos anos 90 que houve uma conferência internacional nos Estados Unidos sobre o impacto da violência doméstica nas crianças. Estes dois aspectos aqui não têm falado uns com os outros e as pessoas têm vindo a perceber-se que tudo isto também afeta a terceira idade, por as pessoas mais idosas. Mas o componente animal estava sempre de lado, portanto o link muda isso e nós tiramos este slide e substituímos por este aqui. Portanto, qualquer pessoa que trabalhe em qualquer um destes campos verifica qualquer forma de violência familiar. Os assistentes sociais, os psicólogos, os psiquiatras podem estar aqui no centro e podem ver as 4 formas de avaliar. E não precisam de ser especialistas.
Eles têm apenas que estar conscientes de tudo isto. E é como o sinal do aeroporto. Se virem alguma coisa, digam alguma coisa. E como o ministro disse, é o que isto faz, esta contra-informação. Portanto, as pessoas têm que trabalhar em conjunto para fazer mudanças. Portanto, há 8 tipos de links que nós identificamos. Provavelmente o mais prevalente é esta conexão que o ministro mencionou da violência doméstica. Tem tudo a ver com poder e controlo. E o agressor, que é normalmente um homem, e a vítima, que é normalmente uma mulher, brigam, discutem uns com os outros e o agressor vai agarrar qualquer oportunidade para explorar uma ligação fraca e que normalmente é o animal. É uma forma de distorção emocional. Vai ameaçar fazer mal ou matar o animal para exercer o seu poder e para manter toda a gente sob o seu controlo. E, consequentemente, ele acha que ela não vai fugir sem o seu animal de estimação. E nós vamos ver como é que nos outros países os abrigos de animais, de vítimas, vão lidar com este assunto. Portanto, há 87% das mulheres que contactam ou pedir ajuda afirmam que manter o animal consigo é um fator determinante para elas escaparem, fugirem ou não. E 60% dessas mulheres não vai sair sem levar os seus animais de estimação. Depois temos o abuso sexual infantil, tem tudo a ver com a extorsão emocional. Portanto, a criança, o agressor vai convencer a criança de que ela vai ter que escolher entre ser vítima ou a morte do seu cachorrinho ou do seu gatinho. E as crianças não deveriam ser tratadas assim. Depois temos as experiências de infância adversas. Isto são os traumas que as crianças tiveram na sua infância, não é? Portanto, tudo isto pode levar a consequências emocionais durante a vida inteira. Depois temos o bullying, e pelos bullies e por aqueles que são vítimas de bullying. É um fenómeno. Não são apenas as crianças que fazem bullying aos outros, que são mais agressivos para com os animais, mas também as crianças que foram vítimas de bullying também vão fazer bullying com a criança, porque sentiram na própria pele e querem causar o mesmo sofrimento nos animais. Depois, o assambarcamento, a acumulação de animais, que é um problema catastrófico e que está frequentemente ligado a abuso dos mais idosos, e geralmente são mulheres idosas que vivem isoladas e que se concentram neste assambarcamento de animais. Temos depois as lutas de animais, de cães ou de galos, ligam-se a outros crimes. Nós tivemos um caso nos Estados Unidos em que 2 pessoas foram assassinadas durante uma luta de galos. Temos a luta de cães, em que pessoas são assassinadas também e, portanto, estão ligados com outros crimes, como o homicídio, como o tráfico, como os narcóticos, como as armas, como a extorsão, etc. Depois temos estes tiroteios em massa. Espero que Portugal ainda não tenha que lidar com isto, mas 10% destes atiradores em massa tiveram problemas com animais. E depois há o abuso sexual de animais. Portanto, há pessoas que preferem ter sexo com animais, é agora ilegal em 49 dos nossos 50 estados, liga-se a pornografia infantil em sites da Dark Web, em que estes vídeos se encontram disponíveis e muito frequentemente se liga com outros crimes sexuais. Portanto, vocês podem ver que o abuso animal é apenas a ponta do iceberg. E aqueles que investigam estes casos podem ver este outro tipo de violência familiar que está por baixo da superfície. O link pode acontecer ao longo da vida.
o abuso animal podem preceder, podem seguir ou podem ocorrer ao mesmo tempo com crimes contra crianças vulneráveis, mulheres ou pessoas mais idosas, mais vulneráveis. Portanto, a violência doméstica é reconhecendo o abuso animal como um indicador que algo está errado no agregado familiar e pode ser o primeiro passo em parar com o ciclo de violência. Nós publicamos uma newsletter, chamámos-lhe Carta Link, em que se viam meia dúzia de histórias, mas esta foi a minha preferida. O vizinho destas pessoas chamaram a polícia para fazer queixa deste cão que estava na sua casota no meio, portanto, em pleno verão, em pleno calor, canícula. A polícia veio, chamou a sociedade animal, salvaram o cão, entrou na casa e um de 4 anos morto que tinha sido espancado até à morte. O pastor e a sua mulher que viviam nesta casa tinham sete filhos e todos eles tinham sido espancados. Ele fugiu da Filadélfia até Atlanta, no estado da Geórgia, foi extraditado outra vez para a Pensilvânia, foi acusado e foi condenado a 20 anos na prisão. Mas há dois elementos para esta história. O primeiro é que o abuso animal frequentemente acontece fora de portas, onde os vizinhos se apercebem, porque os vizinhos não sabem que o cão não pode pegar um telefone e pedir ajuda. E, portanto, os investigadores, os primeiros investigadores são os primeiros socorristas que são testemunhas destes crimes. Outra coisa acerca deste crime: 4 anos antes deste incidente, ele tinha sido condenado por violência doméstica e 4 anos antes disso tinha sido acusado de crueldade para com os animais. E nenhuma das agências nesta área específica estavam a falar umas com as outras, portanto estavam em silêncio, não viam, não estavam a partilhar a informação, só olhavam para a frente. E toda a gente sabia o quão perigoso era este homem. Como o ministro mencionou, este é o lado negro daquilo a que chamamos a ligação entre animais e humanos. Portanto, quando os animais estão em risco, os seres humanos também estão em risco. Portanto, quando os animais são abusados, as pessoas estão em risco. Quando as pessoas são abusadas, os animais se encontram-se em risco. Portanto, numa sociedade civilizada, nós não podemos permitir qualquer tipo de violência familiar. Portanto, a história mais antiga do Link é uma filosofia, de facto, que tem centenas e centenas de anos e que diz que as crianças que abusam animais crescem, se tornam adultos violentos e agressores. Em 1874, Mary Ellen, Henry Berg, foi fundador do American SPCA e debruçou sobre este assunto da crueldade para com os animais e decidiu criar, portanto, algo semelhante nos Estados Unidos. Isto tinha sido visto noutro país e 8 anos depois foi chamado a intervir no caso, que é o caso da pequena Mary Ellen, que era vítima de abuso na sua casa em 1874 e por isso depois foi fundador da primeira sociedade americana em 1880 e tal. Portanto, muitas ONGs começaram a proteger as crianças e os animais, mas em 1871 começaram a proteger só as crianças. Mas a proteção dos animais ainda permanece uma função das ONGs ou municipal que não tem nada a nível federal, a nível nacional. A investigação acerca do abuso animal e do abuso infantil é muito amplo, é muito extenso.
60% das famílias também tinham abusado ou negligenciado os animais de estimação. O abuso animal em 88% com o abuso infantil físico. Portanto, há duas que saíram de toda esta história. Havia 11 vezes mais mordidas de cães. Os animais adquiriam a violência do agregado familiar e tornavam-se mais violentos, mais agressivos, o que se traduzia em morder mais as pessoas. E depois com isso trazia o risco de saúde pública, como a raiva, por exemplo. Estas famílias procuravam os veterinários ao mesmo nível do que nos agregados familiares de não agressores, de não abusadores. As pessoas vão ver crianças abusadas, assim como vão ver animais abusados. Os animais são encontrados sobretudo nas famílias com crianças. Quantos de vocês é que tiveram animais domésticos quando eram crianças? E as mulheres na casa é normalmente a cuidadora primária, principal. Isso significa que quem é que vai ao veterinário? É normalmente a mulher, com 2 ou 3 filhos, e portanto o veterinário consegue ver 3 das 4 possíveis vítimas de violência familiar. Portanto, as mulheres e as crianças têm essa ligação com os animais e, portanto, os animais tornam-se alvos e os abusadores, os agressores, que são normalmente homens, vão ameaçar ou vão matar os animais para estabelecer o controle, para manter a família refém e ameaçar que se a mulher ou as crianças forem embora, o animal é que vai sofrer, não é? Portanto, os abusadores têm como alvo os animais porque eles podem, porque é conveniente, porque vão se gabar disso, porque acham que são mais poderosos, não se apercebem que estão a cometer um crime, fazem-no porque acham que a polícia não se importa e fazem-no porque funciona. Infelizmente, é uma técnica de controlo muito eficaz. Aqui é o estudo de caso também de Filadélfia. É uma mulher que explicava ao juiz que estava nos seus animais quando ele premiu o gatilho. Durante anos e anos o marido ameaçava, batia-lhe, mas uma noite, para além disso, ele também agrediu os animais. Aliás, cortou as gargantas dos animais. Depois, à noite, enquanto o marido dormia, ela carregou uma arma e apontou à cabeça. Quando pensou nos seus animais, pensou: se eu me suicidar, não vai haver ninguém que se importe com os meus animais e que vá tratar dos meus animais. E, portanto, desistiu. Portanto, isto mostra a intensidade destas relações e como os animais são utilizados para controlar as vítimas humanas. As estatísticas são esmagadoras, não é? Temos 71% das mulheres que têm animais no abrigo disseram ao seu marido ou ao seu namorado, disseram que o seu marido ou que o seu namorado mataram, fizeram mal ou ameaçaram o seu animal, e 32% os seus filhos tinham magoado ou matado ou morto animais. Depois tentámos identificar os 4 maiores fatores de risco para uma pessoa se tornar um abusador. É alguém que tem problemas de saúde mental, com um nível baixo de educação, é uma pessoa com um problema de abuso de substâncias, portanto álcool ou drogas, e com uma história de abuso ou de ameaça a animais. Estas pessoas usam formas de violência mais graves. E em casas onde há abusos de animais, onde há violência familiar, 80% disseram que houve pelo menos um incidente e às vezes
falavam de 50, pelo menos 50 incidentes antes de ter a coragem de pedir ajuda. 76% destas mulheres tinham sido estranguladas e nós sabemos como a estrangulação, como o estrangulamento é um fator de risco. 26% destas mulheres tinham sido violadas pelo seu parceiro, pelo seu marido ou pelo seu namorado. 80% receavam pela sua vida, portanto tinham medo de ser assassinadas pelo suspeito. E os socorristas dizem que têm sempre medo de ir a uma casa onde há violência doméstica, porque têm medo de ser mortos, ou quando o abuso animal também faz parte deste cenário. As mulheres não saem de casa sem os seus animais de estimação. Portanto, temos que pensar nos animais nestas circunstâncias. Eu mencionei as estatísticas anteriormente, podemos, se tivermos tempo, analisar isto com mais pormenor, se tivermos tempo. Portanto, 97% diz que manter os animais com elas é importante ao decidir a segurança ou não. 50% não deixam a casa se não conseguirem levar os animais com elas. 48% têm medo que o abusador, que o agressor faça mal ou mate os animais. 30% dos filhos ou sabiam do abuso ou das ameaças, e 72% não sabiam que existem abrigos que são amigos dos animais. Depois, esta é uma das novas áreas do Link, que é aquela associada com as pessoas mais velhas. Estamos frequentemente a lidar com pessoas vulneráveis, que têm perda de memória, que são pessoas que têm um rendimento baixo ou um rendimento fixo, que têm uma fragilidade física e que estão isoladas socialmente. E estes fatores podem conspirar para criar um número de assuntos que vão afetar os seus animais. Eles podem amar os seus animais, mas por causa dessas limitações, elas não conseguem cuidar dos animais de forma correta e vão negligenciar, vão usar o pouco dinheiro que têm nos seus animais em vez de neles próprios, e vão autonegligenciar-se. Podem ser extremamente ligados aos seus animais, porque pode ser a única desculpa que estas pessoas têm para se levantarem de manhã, e o único sentido de responsabilidade que estas pessoas têm pode ser a única razão que têm para passear, dar um passeio pela cidade lá fora e ter contacto com outras pessoas. E quando o animal morre, esta pessoa pode perder a vontade de viver. Portanto, quando alguém traz depois os animais, estes animais têm que ser eutanasiados, não é? Nós temos também casos em que foram negados serviços a estas pessoas mais velhas, porque eles os profissionais não querem ir a estas casas, porque às vezes têm graves problemas de higiene e portanto as pessoas não querem ir lá, não é? E às vezes há casos de resgate, de rapto e resgate dos animais, abuso de animais como uma forma de coerção ou controlo, também de inveja ou de ciúmes. Portanto, como é que os Estados Unidos estão a responder a tudo isto? Bom, desde 2008 nós criámos este link, esta coligação do link. Portanto, se vocês quiserem receber as nossas newsletters, está aqui o nosso website e o nosso e-mail, mandem-me um e-mail e eu vou ter todo o prazer em incluir-vos na nossa lista de e-mails. Portanto, nós temos que lidar com estas parcerias de uma forma multidisciplinar. Portanto, trata-se de uma organização sem fins lucrativos e que tratam com todos estes
problemas de abuso animal, de violência doméstica, de maus tratos a crianças e de abuso aos mais velhos para criar comunidades mais seguras. Temos políticas, programas de consciencialização e investigação que acontece à volta do mundo todo. Portanto, temos 2100 citações na nossa bibliografia, temos coligações locais, formações, temos no Reino Unido, no Canadá, em Espanha. A Espanha está aqui, vocês vão ter a possibilidade de ouvir a Núria daqui a pouco, a Suécia. E também espero que passe a existir aqui em Portugal também. Portanto, também existe na Itália. Portanto, como é que vamos então lidar com estes desafios no cumprimento e nos processos, no processamento dos casos de crueldade com animais? Portanto, tudo isto é feito a nível estatal, porque a Federação dos Estados Unidos, 50 Estados, cada um tem um conjunto de leis único. E depois, dentro do Estado, nós temos regiões, e cada região tem o seu próprio, prosecutor, não é? Nós temos cada vez mais que se especializam em assuntos que têm a ver com o bem-estar do animal, porque há uma exigência da parte do público, da comunidade. A maior parte dos casos são dos casos de abuso contra animais são de facto contravenções apenas, são contravenções e os animais são uma propriedade, não têm base legal no tribunal, portanto e nós vamos ouvir também um colega falar desta parte. São funcionários eleitos, respondem às pressões do público. Há uns públicos que estão a fazer pressão para o bem-estar dos animais, os agricultores, por outro lado, estão a dizer deixem-nos em paz. Então tem que haver aqui um jogo, um equilíbrio. As testemunhas muitas vezes têm medo de testemunhar porque têm medo de sofrência da parte dos agressores, e depois já há muitos poucos, os animais são propriedade, já dissemos, há uma dificuldade de estabelecer mens rea, portanto uma intenção para fazer mal. Os animais não podem testemunhar sobre o que é que aconteceu, as testemunhas são intimidadas para não falar, e as ciências forenses veterinárias é relativamente uma especialidade nova. Portanto, quais são os desafios? Não há uma definição uniforme do que é a crueldade. Tem a ver o que é que a lei diz, o que é que cada profissional acredita, pode ser uma coisa completamente diferente. O que o proprietário disse que aconteceu, o que o veterinário encontrou, o que é que o investigador encontrou, o que é que o advogado decidiu fazer com isso, e isso faz com que depois o tribunal vai determinar. São coisas completamente diferentes. Portanto, obter acusações é extremamente difícil. Nós identificamos filosofias múltiplas sobre os animais. Eu sei que isto é muito difícil ler, mas há pelo menos 6 filosofias diferentes. Temos os exploradores de animais. Portanto, as pessoas que pensam que os animais são propriedade deles, podemos fazer o que quisermos com eles, podemos ter lutas com cães ou com galos ou o que quer que seja, ou que têm interesses agrícolas, grupos assim, controlo animal, são a polícia dos animais, se quiserem. Depois temos a utilização dos animais, temos o bem-estar animal, são as pessoas que têm uma responsabilidade moral para evitar o sofrimento. Depois direitos animais e a libertação animal, que são as pessoas
mas de qualquer maneira as pessoas não concordam umas com as outras e deveriam, porque têm o mesmo objetivo de proteger os animais. E portanto, nestas diferentes filosofias, todos nós temos atitudes múltiplas acerca dos animais. Algumas pessoas são naturalistas, portanto, interessam-se mais pela vida selvagem. Depois temos os ecologistas, que têm preocupações com o meio ambiente. Depois os humanistas, que se sentem atraídos por animais de companhia. Depois os moralistas, são os ativistas dos direitos dos animais. Depois os cientistas e os que são veterinários, que são investigadores. Depois os estéticos, que veem os animais como um valor artístico. Depois os utilitarianos, que são os agricultores, que têm preocupações com o valor comercial. Depois os dominionistas, portanto, que são os lutadores animais. Depois os negativos, que não gostam de animais ou que têm medo de animais. E os neutros, que são ambivalentes acerca dos animais. Portanto, como é que o legislador vai lidar com tudo isto quando uma lei surge perante ele ou ela para proteger um animal? O segredo é muito simples. Uma vez que não há um consenso público e porque os animais não têm base legal, a forma mais pragmática de fazer passar uma legislação é de se dirigir ao link. Portanto, como é que o abuso animal vai ter um impacto na saúde e na segurança humana? Os legisladores, é óbvio que se preocupam mais com a segurança e a saúde do ser humano. E ao insistir que isso está relacionado com o abuso de animais, então talvez a coisa funcione melhor. E portanto, e como é que nós vamos resolver estes desafios? Vamos enfatizar o link para obter advogados que apliquem a lei e tribunais que levem o assunto do abuso animal como algo de sério. Portanto, e que pensem que a crueldade animal é um crime e que frequentemente o que indica ou prevê a violência doméstica, abuso infantil ou abuso dos mais velhos e outros crimes. A crueldade animal não é um crime contra a propriedade, é um crime contra a sociedade, é um crime, é violência e não é só o animal que é a vítima. Nós podemos evitar a violência familiar reconhecendo o abuso animal como um risco potencial. Eu digo potencial porque não significa que haja outros crimes a acontecer naquela casa, mas muito frequentemente existe. Depois, temos que realmente mudar a atitude da comunidade. Nós dizemos que o cão é o melhor amigo do homem, mas nós vamos beneficiar não só o animal, mas o homem e a mulher. O que é que os legisladores estão a fazer com isto? Portanto, os gatos e os cães não votam. Os legisladores sabem disto, mas os seus donos votam. E se 85% dos donos acham que o seu animal é membro da família, então o legislador vai ouvir. E realmente isso é algo que o legislador vai compreender. Há muitos anos atrás, Stephanie Rawlings Blake disse: a crueldade do animal é mais do que um assunto legal, é um assunto da comunidade. Se melhorarmos o bem-estar do animal numa comunidade, vamos melhorar a segurança pública para toda a gente. E nós demos passos gigantescos nos últimos anos nos Estados Unidos. Hoje em dia, os 50 estados e o governo federal tem alguma forma de legislação que tem a ver, que faz da crueldade animal um crime, em vez de só uma contraordenação, uma contravenção. 41 estados requer que os veterinários relatem ou denunciem abuso animal. E 38 estados permitem que os tribunais incluam os animais em ordens de proteção de violência doméstica. 16 estados vão requerer ou vão permitir serviços de proteção infantil, ou proteção animal, ou proteção de adultos,
22 dos nossos Estados vão requerir que os abusadores sexuais dos animais que se registrem numa lista de ofensores sexuais. 12 Estados definem abuso animal como um ato de violência doméstica. Portanto, um ato de abuso animal é uma forma de controlo e é definido como um ato de violência doméstica, assim como um ato de crueldade animal. 10 Estados permitem que as lutas de cães deve ser processado como algo de criminoso. E 6 Estados permitem que os tribunais deem custódia dos animais, por exemplo, num acordo de divórcio, à parte que foi determinada ser a melhor, a defender os melhores interesses dos animais. É a mesma coisa como numa decisão de divórcio em relação aos filhos. End up in Este é um fator de facto significativo de divórcio. Vicky Geisers também vai falar de como promoveu as alterações no estado do Ohio, tendo conseguido implementar muitas destas leis. Como é que estamos a fazer que isto se torne uma realidade? É simples? Não, não é. É de facto um processo contínuo e moroso, mas se conseguirmos educar os legisladores e mostrar que a crueldade contra os animais também é um crime contra as pessoas, mostrar que os maus tratos dos animais também afetam as pessoas e que é uma forma de violência doméstica e que temos que responder de uma forma que assegure a proteção das famílias e da sociedade. Se nos focarmos na ligação entre os casos de violência doméstica, vamos mandar uma mensagem poderosa à comunidade e também vamos inspirar as agências de aplicação da lei a abordarem os casos de maus tratos de animais de forma séria. E, claro, que aquilo que se pretende é evitar violência no futuro e criar comunidades mais seguras. Estamos a conseguir fazer nos Estados Unidos, em Espanha, nos Países Baixos e Portugal também consegue fazer isto e gostaríamos imenso de ver este trabalho feito em Portugal. Permitam-me concluir com esta citação. A Jennifer Wolf é veterinária forense e disse que o canário na mina de carvão de uma casa, de um agregado familiar com violência doméstica pode ser de facto um canário maltratado e ao responder a estes maus tratos podemos potencialmente salvar muitos outros animais e pessoas. Deixo-vos aqui alguns recursos. Nós temos um boletim informativo e temos muitos destes recursos em várias línguas e estamos cada vez mais a traduzir mais do nosso material. Portanto, obrigado pela vossa atenção. Agradeço ao Ministério do Ambiente, da Agricultura e à provedora do animal. Creio que não temos tempo para perguntas, talvez mais tarde, e eu vou estar por aqui o dia todo, portanto estão à vontade de me fazerem uma pergunta diretamente. Mais uma vez, obrigado.